Uma reunião de urgência com generais foi convocada para a tarde desta quinta-feira. O relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e os protestos populares em frente a quartéis estão em pauta. Alguns portais divulgaram que a agenda teria sido chamada por Bolsonaro, mas a Jovem Pan confirmou com fontes no Palácio do Planalto que a reunião foi chamada pelo comandante do Exército com todo o alto comando. O encontro se deu de forma híbrida, ou seja, presencial e remoto. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa procurou esclarecer que não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas, ainda que não tenha apontado diretamente. De acordo com a pasta, a nota tem como objetivo evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse destaque a gente abre o programa desta quinta e começa trazendo para você a análise do Paulo Figueiredo, direto da Flórida. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor. Todo mundo boa tarde a você, aos meus companheiros de bancada e também a quem está em casa. Todo mundo com bastante atenção no que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Esse tipo de reunião não chega a ser exatamente usual e a própria discussão sobre quem a convocou também é interessante. As informações que eu tive também dão conta de que não foi convocada pelo presidente, e sim uma reunião pelas próprias Forças Armadas. E ninguém sabe, os generais estão trancados lá dentro, ninguém sabe o que eles estão discutindo. Mas eu acho que vale a gente voltar um pouquinho na história para contextualizar por que essa reunião está acontecendo, né? Primeiro, é importante dizer que as Forças Armadas foram convidadas a participarem do processo eleitoral. Elas não se intrometeram, elas não foram, não foi uma imposição do presidente Bolsonaro, não. Faquim convidou as Forças Armadas a participarem lá atrás do processo. E elas, cumpridoras da sua missão, resolveram participar. Ora, faz sentido que as Forças Armadas participem de um processo eleitoral? É claro que faz, principalmente porque quando você for analisar a questão de defesa do país e as atribuições constitucionais das Forças Armadas, você entende que a integridade do processo eleitoral, no qual nós elegemos todos os nossos líderes, é fundamental. Veja qual seria o tamanho do interesse de uma nação, a China, por exemplo, de interferir e escolher um líder que fosse mais talvez favorável a eles. A Rússia, por exemplo, interferiu no processo eleitoral em diversas vezes, em vários locais, inclusive na Crimeia, lá na Ucrânia, no referendo deles. Então é normal, as Forças Armadas são é muito importante que eles participem do processo. Também são muito capacitados, o nível de preparo do pessoal de tecnologia, do IME-ITA, é muito superior ao dos nossos técnicos do TSE, muito superior. Agora, o que aconteceu depois disso? As Forças Armadas, ao final das eleições, apresentaram o seu relatório. E qual foi o objetivo desse relatório? Esse era um relatório de fraude? Não. Se vocês lerem o próprio ofício do ministro da Defesa, no item 4, no ofício do ministro da Defesa ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, eles dizem assim: olha, não está no escopo desse relatório a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais, incluindo a fraude. Então não foi um relatório para isso, foi um relatório para mostrar se o nosso sistema eleitoral era seguro ou não para verificar se houve fraude. Quando eles apresentaram esse relatório, o ministro apresentaram com uma série de resultados impressionantes. Nós descobrimos que o nosso sistema eleitoral é um queijo suíço. As Forças Armadas trazem grandes vulnerabilidades, tanto no código-fonte, quanto na compilação do código-fonte, quanto na própria área de biometria, enfim, e eles são muito duros nesse relatório, de forma técnica, mas são muito duros nesse relatório. Quando o Alexandre de Moraes recebe esse relatório, ele dá uma resposta esquizofrênica. A resposta dele é de agradecimento, ele diz o seguinte, vou ler a resposta do Alexandre de Moraes. Fico feliz, recebi com satisfação o relatório do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral. Ora, o relatório não era para isso. O próprio ofício do ministro da Justiça, do ministro da Defesa, diz que o relatório não é para isso. E, no entanto, essa resposta é esquizofrênica. E ele ainda diz o seguinte: as sugestões que vocês fizeram, e dentre as sugestões estava uma investigação urgente sobre o sistema eleitoral, essas sugestões a gente vai ver de forma oportuna. O Ministério da Defesa respondeu hoje de manhã dizendo: não.
Olha aqui, deixa eu deixar claro para vocês. Eu não estou dizendo que não há indícios de fraude. O relatório não era sobre isso. Eu não estou dizendo nem que há indício, mas também não estou dizendo que não há. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há, e estou apontando problemas graves. Teste de funcionalidade da urna, restrições que eles tiveram quanto ao acesso adequado ao código-fonte e tantas outras, estamos cobrando providências urgentes. Quando foi perguntado sobre essa nota, o que o Alexandre de Moraes respondeu? Falou assim, esse assunto acabou faz tempo. Ou seja, tratou os militares do Ministério da Defesa como se fossem idiotas. O que esses idiotas estão discutindo? Eu já decretei que as eleições estão acabadas. Esse assunto acabou. Não interessa que haja prazo de recurso. Não interessa que o Código Eleitoral diga que as pessoas precisam ter acesso às informações, o próprio artigo 221 do Código. Tudo isso é irrelevante. Eu já decretei que acabou. Essa escarrada que o presidente do TSE deu na cara dos generais é que motivou, ao que parece, a convocação dessa reunião que todos aguardamos. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu achei oportuno resgatar um pouco do que aconteceu no passado. Vamos a Brasília então, José Maria Trindade, já com a gente, como é que estão as coisas por aí, Zé? Tem informações sobre essa reunião? Boa noite para você, Zé. Será que o Zé já está aqui com a gente? Se não, a gente aciona daqui a pouquinho o Zé. Vamos em frente então, daqui a pouquinho o Zé chega. Fernão Lara Mesquita está aqui comigo no nosso estúdio. Boa noite, Fernão. Boa noite, ouvintes. Bom, o Alexandre de Moraes não está tratando só os militares como idiotas, ele está tratando o Brasil inteiro como idiota desde o começo dessa história, né? Porque o que esse relatório das Forças Armadas fez foi confirmar com linimento científico aquilo que todo mundo já sabia. E são duas coisas. Uma, que as urnas não são seguras, como não é segura nenhuma ferramenta de informática, né? E dois, que a urna é inauditável. Então, em torno desse ponto é que vem esse tratamento de idiota que tem sido dado ao país inteiro, né? A coisa fica dentro desse círculo fechado, né? A urna é inauditável, portanto é impossível você descobrir se teve ou se não teve fraude. E como é impossível descobrir se teve ou não teve fraude, o Alexandre de Moraes retruca sempre, tá vendo? Não teve fraude. Não é que não teve fraude, é que é impossível você mostrar se teve ou não teve fraude, e esse é o problema. E esse problema, o Brasil inteiro já conhece desde a primeira vez que foi discutida a hipótese de se passar a ter urnas eletrônicas, né? Desde esse momento, já foi inserido na receita da mudança do Brasil para a urna eletrônica que haveria a contraprova impressa, como há em todos os países, com exceção de Bangladesh e Butão, né? E o que foi retrucado quanto a isso, né? O próprio Supremo Tribunal foi lá e decretou que isso era inconstitucional, porque se um voto impresso enguiçasse ali na impressora, né, e o eleitor chamasse o mesário para olhar, o mesário ficaria sabendo qual era o voto dele. Então, a pretexto disso, de que estaria ameaçada a inviolabilidade do voto. Quer dizer, um argumento ridículo e patético, né? Mesmo assim, depois disso, o Congresso Nacional, eleito pelos 150 milhões de eleitores brasileiros, aprovou o acoplamento de uma urna, de uma contraprova física, e foi negado de novo. E pela terceira vez, a Dilma vetou a decisão que estava tomada de acoplar a impressora a pretexto de economizar 1.300 bi, né? Que não teria dinheiro para comprar essas impressoras. Isso, o governo que, para abrir o jogo do quinto mandato do PT, está pedindo 200 bi no escuro, né? Então, a pretexto de economizar 1.300, o país está passando esse mico todo e vai passar até o fim, porque a legitimidade dessa eleição jamais será sanada. Nós vamos passar os próximos 4 anos debaixo dessa sombra.
Agora sim, Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Pois é, assuntos tensos e muito importantes, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa tarde a todos os colegas aqui de bancada e boa tarde a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, 2 pontos aí que eu queria colocar. O primeiro é o seguinte: esta reunião de generais estava prevista. Elas acontecem com frequência, são 4 a 5 reuniões por ano de todos os generais, e é possível que aconteça até mais uma reunião até o final do ano. Esta reunião de generais, segundo eu recebi informações de um dos generais, é para exatamente discutir prestação de contas, discutir projetos e progressos da força, né? E o general Gomes Freire, na verdade, ele tenta ali nesta reunião mostrar uma unidade de todos os generais, e esta é a ação do Exército. A cúpula militar, ela não tem divergências pessoais, né? Ela tem uma lógica própria, o militar ele cresce por antiguidade, então não há essa coisa política como em outras categorias, inclusive nos tribunais, enfim, a cúpula militar é diferente. Então, a reunião de generais, ela estava prevista, era o cronograma de acontecer, e vai cuidar também das eleições. Mas é prestação de contas o principal ponto. Mas vamos falar sobre eleições, sobre como aconteceu, e é evidente, não pode dizer que as manifestações nas portas dos quartéis, isso não seja discutido entre os generais. Esta é a situação. Outra coisa que eu queria dizer é que o Departamento de Comunicação das Forças, de todas elas, trabalhou muito esses últimos dias, né? Houve plantação de ofícios falsos. Ontem circulou uma nota oficial falsa do Ministério da Defesa, né? Criticando inclusive o processo eleitoral, e essa falsidade foi distribuída, segundo informações que eu tenho, de grupos ligados exatamente à oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Um trabalho da oposição. E isso veio, inclusive, de alguma forma do exterior, informações do exterior. É por isso que o Departamento de Comunicação chega a falar em guerra cibernética, porque há um ataque de informações. Agora, o que não se esperava era esse ataque interno, né? Esse fogo amigo. O Tribunal Superior Eleitoral. O Paulo disse muito bem, né? Os militares, a cúpula militar ficou muito irritada com o TSE. A nota do TSE tenta mudar o que realmente o relatório das Forças Armadas mostrou. Ou seja, o TSE dizendo, olha, as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, dizem que foi tudo bem. Não foi tudo bem. E é por isso que houve essa segunda nota. Por outro lado, também notas disseram aí em alguns veículos de comunicação de que havia divergência entre o Ministério do Exército, o Comando do Exército, né, e o Ministério da Defesa. Não há divergência. Os militares estão unidos e estão exatamente aguardando. Eu perguntei a um general do Ministério da Defesa, e aí, o que vocês estão achando da eleição? Não me consta que o Ministério da Defesa tem que dar opinião sobre esse assunto, né, sobre eleição. Agora, sobre relatórios, o Tribunal de Contas da União fez um relatório muito superficial, só somou os BUs, os boletins de urna, e o que tem no TSE, isso é óbvio que é igual, né? A OAB fez um relatório que não analisou tecnicamente, os advogados fizeram um relatório, né? E o relatório do Ministério da Defesa. E ainda tem o da Controladoria Geral da União, que deve ser divulgado amanhã e vai na mesma linha. Dificuldade e impossibilidade de fazer uma auditagem na urna eletrônica. Eu vi o relatório mostrando que quando a urna chega no local de votação, daí para frente é possível auditar, mas antes o código-fonte não. Então são esses 2 assuntos importantes e tensos, né, sobre essa história. E a transição já coloca o Lula como novo presidente. O grupo aqui que está dominando faz questão de sumir com o presidente Bolsonaro. A gente já vai completar o giro com a análise do nosso comentarista convidado de hoje, o Coronel Gerson Gomes, mas antes o Paulo pediu a palavra, quer fazer um complemento, é isso, Paulo?
Queria sim, o Zé Maria é o homem mais bem informado de Brasília e as fontes dele são sempre muito boas, mas nessa reunião específica, Zé, essa não é uma reunião do alto comando, que é uma dessas reuniões que acontecem de forma de fato, rotineira, onde são várias reuniões de alto comando, sempre muito secretas, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Mas pelo que eu apurei, essa foi uma reunião um pouco diferente, Zé. Essa foi uma reunião de emergência convocada pelo comandante do Exército Brasileiro para atualizar todos os generais, e não só os membros do alto comando, não são todos os generais que integram o alto comando, todos os generais do Brasil a respeito especificamente deste assunto do relatório das Forças Armadas a respeito das eleições. Então, pode ser que não saia nada da reunião, é comum, né, Zé? A gente sabe disso, que dessas reuniões, às vezes sai uma notinha, às vezes sai um aperto, às vezes sai uma posição um pouquinho mais dura, mas dificilmente, aliás, a gente pode adiantar até para o espectador que não vai ser uma reunião que vai sair todo mundo de lá e vai prender o Alexandre de Moraes. Quem estiver esperando isso vai ficar decepcionado. Mas é uma reunião atípica, é uma reunião diferente do que vem acontecendo, não é sobre prestação de contas, não é discussão de rotina, é uma reunião convocada especificamente pelo comandante do Exército Brasileiro para atualizar os demais generais os demais generais da Força, né, do Exército Brasileiro, a respeito deste assunto, do relatório das Forças Armadas a respeito da integridade do processo eleitoral brasileiro e, inclusive, as respostas que o Tribunal Superior Eleitoral tem dado na figura do Alexandre de Moraes. Agora sim, a gente ouve nosso comentarista convidado de hoje, eu estive no gabinete do comandante e vi o cronograma. Com o coronel Gerson Gomes, que hoje está com a gente, para saber das impressões do coronel também sobre o relatório entregue pelas Forças Armadas, a nota divulgada hoje pelo Ministério da Defesa, apontando que seriam distorções na interpretação do texto, e essa reunião com generais que acontece em Brasília. Boa noite, coronel, bem-vindo. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Paulo Figueiredo, meu vizinho aqui da Flórida, que eu nunca encontrei, e o nosso... Vamos resolver isso. Lara. E boa noite à nossa audiência da Jovem Pan. Uma satisfação pela primeira vez poder contribuir aqui no nosso Pingo nos Is. Vamos lá. O Paulo está certo, e essa reunião realmente não é uma reunião rotineira, ela não é uma reunião do alto comando. E eu posso afirmar, porque embora eu esteja afastado há 10 anos já do serviço ativo, eu também servi no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, no gabinete do comandante, e conheço bem a rotina, e embora esteja afastado há tanto tempo, a verdade é que essa reunião, tudo leva a crer que foi uma reunião dentro do contexto do que está acontecendo das manifestações à frente das unidades militares e dentro do contexto da insatisfação, tanto do público interno das Forças Armadas, quanto do público externo. Nós não podemos esquecer que as Forças Armadas, elas têm, e em especial o Exército, que essa foi uma reunião convocada pelo general Freire Gomes, o comandante do Exército, para uniformizar a informação. Existe um princípio na vida militar que a melhor arma contra o boato, contra a desinformação, contra aquilo até que hoje em dia, odiernamente, definimos como fake news, na verdade, a melhor arma contra a desinformação é a boa informação. O que acaba com boato são informações. E o que existe hoje é uma grande dificuldade de absorção, tanto da família militar, que pertence e está inserida na sociedade, e as próprias unidades. É muito importante o comandante do Exército que faz essa interface entre a atividade operacional e a presença do Ministério da Defesa fazendo a interface política. Então, ao contrário do que muitos pensam, o Exército ele prima e trabalha muito e faz um esforço muito grande para afastar toda a parte operacional da política partidária. Quem faz essa interface é apenas o comandante do Exército, e nessas horas ele precisa reunir todos os generais. É uma reunião realmente muito rara de acontecer, em que o comandante reúne não somente os comandantes de grandes unidades e de grandes comandos, mas também de divisões, de brigadas, de todos os oficiais generais de 2, 3 e 4 estrelas, para informar o que está acontecendo. E isso decorre do quê? Em primeiro lugar, decorre da situação de que o comandante
está em contato com o ministro da Defesa, nesse momento que é entregue o relatório. No entanto, o presidente da República ainda não se manifestou. A população, de modo geral, que se encontra manifestando-se à frente das unidades militares, ela está insatisfeita, buscou as unidades militares e os comandantes todos precisam ter um comportamento e uma resposta unânime, ou pelo menos uniforme, como nós militares gostamos de dizer, para que nós saibamos exatamente, por causa da capilaridade da instituição militar, o que devemos fazer em relação a essa população que está próxima das unidades militares. Há alguns conflitos, já houve alguns casos em que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal busque os líderes dessas manifestações. Essas manifestações acontecem em áreas, muitas vezes, do entorno, que são áreas de responsabilidade militar. Então, para que não haja esses conflitos e para que se saiba exatamente qual é a intenção do comandante do Exército, essa reunião foi convocada. Zé está chamando, diga, Zé. É o seguinte, sobre a reunião, né? Eu recebi aqui uma informação que eu senti em relação à reunião do Alto Comando do Exército hoje, na verdade, uma reunião extraordinária que reuniu todos os oficiais generais de todo o país. São os generais de 4, 3 e 2 estrelas. Foram transmitidas ordens e diretrizes para alinhamento de procedimentos e as normas. São mais de 120 generais, né? Enfim, essa é a informação. A informação e o que eu percebi de tentativa de passar a informação do Alto Comando do Exército é de que isso não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, não foi ele que convocou, ele não deu nenhuma indicação de que deveriam ser convocados os generais. E é isso, uma reunião extraordinária, são todos os oficiais generais de todos, né, todos os níveis e portanto, para prestação de contas, segundo me informaram, né, e também analisar, assim, o resultado da disputa eleitoral e colocar todos ali no mesmo sentido. Agora, Fernando. Oi, coronel, vai lá, por favor. A frase que o Zé Maria, nossa referência aí de Brasília, utilizou, eu acho que merece um pouquinho de esclarecimento. Quando ele disse que não tem nada a ver com o presidente da República, o que o Zé Maria quis dizer é que a reunião não foi convocada pelo presidente da República e nem trata de algum assunto da presidência da República. Mas é óbvio que essa reunião ela está diretamente ligada ao presidente da República. Por quê? Porque como o presidente adotou a decisão de se manter em silêncio após o processo eleitoral, esse silêncio do presidente, ele enseja uma série de manifestações e essas manifestações acabam reverberando na presença de grandes multidões à porta das unidades militares. Então, é importante que o comandante do Exército, nesse momento, ele passe para todos os grandes comandos e todas as grandes unidades do Exército o que está acontecendo no nível político para que o nível operacional não seja atingido ou não tenha algum tipo de arranho, ou já está acontecendo, né, por causa da desinformação, a imagem institucional muitas vezes arranhada por causa dessa desinformação. As pessoas se sentem frustradas, se sentem defraudadas, porque buscam as unidades militares para demonstrar a sua insatisfação, e eu gostaria até de depois aprofundar nesse tema um pouquinho mais à frente. Quer falar, Zé? Não, basicamente é isso mesmo, é uma reunião de generais e vai discutir o processo eleitoral, mas não foi uma convocação extraordinária no sentido de discutir só isso, mas foi uma convocação. É possível que aconteça outra até o final do ano. Agora, Fernão, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: será que, diante disso, apesar dessa divergência aí, se houve ou não a convocação por parte do presidente Jair Bolsonaro, os motivos ainda que não ficaram claros, mas você imagina que possa haver reação do Supremo Tribunal Federal, algum pedido de esclarecimentos, como foi tão comum ao longo desses quase 4 anos de mandato do presidente Bolsonaro, um prazo determinado para que o presidente dê informações ou o Ministério da Defesa preste informações sobre a reunião? Você acha que é um passo possível agora, Fernão? As famosas 48 horas do Supremo Tribunal de hoje a gente pode esperar qualquer coisa, mas eu acho que seria uma
enorme tolice fazer isso, né? Você esperar para ver o que vai acontecer para você dar o passo seguinte. Coronel, fica à vontade então, a gente tem tempo agora, pode fazer aquela explicação que o senhor mencionou, pode ficar à vontade, Coronel. Eu vou fazer uma pergunta assim um pouco desafiadora para nossa bancada, né? Com a ousadia de quem está chegando aí pela primeira vez, mas eu vou fazer uma pergunta e deixo aí como provocação e vou dar a minha resposta. O que vocês imaginam que seja mais difícil para o estamento militar, para as Forças Armadas, para o Exército Brasileiro? Trabalhar debaixo de uma administração do PT ou trabalhar debaixo de uma administração do presidente Jair Bolsonaro? Essa pergunta... Vai lá, Coronel, pode completar. Essa pergunta, que é uma pergunta provocativa, eu quero compartilhar com a nossa audiência e com a nossa bancada a afirmação segura de que é muito mais difícil trabalhar numa administração do presidente Bolsonaro do que de uma administração do PT. E há várias manifestações que nós estamos vendo nas redes sociais de que o deputado José Genuíno estaria ameaçando reestruturar as Forças Armadas, interferir nos currículos e que vai acabar com os colégios militares, etc. Essas ameaças, elas fazem sentido dentro de uma perspectiva de que devem interferir numa politização das Forças Armadas. Mas, na realidade, as Forças Armadas, elas trabalham com um grande esforço para não deixar a política partidária ingressar dentro das unidades militares, exatamente porque compromete o espírito de corpo e porque está no DNA das Forças Armadas, depois do processo de redemocratização, um grande investimento na área profissional e um afastamento da política partidária. Por isso que eu digo que o grande desafio do general Freire Gomes, dos comandantes das forças, é exatamente blindar o estamento militar dessas questões políticas partidárias. E esse momento que nós vivemos é um momento muito delicado, porque é difícil, há um limiar difícil de estabelecer do que é a atividade profissional e do que é a atividade de interferência política do Ministério da Defesa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que um relatório é entregue dentro de um enfoque técnico de participação dos nossos melhores especialistas em guerra eletrônica, defesa cibernética, que são altamente capacitados, mas, no entanto, não puderam desenvolver o seu trabalho adequadamente, entregar esse relatório e o nível político que, coincidentemente, nessa administração, nós temos um ministro que é um general e que era o comandante do Exército e que passa a ser o ministro da Defesa. Então, neste momento específico, nós temos um militar desempenhando o nível político. E esse militar, que é o ministro da Defesa, ele passa esse relatório com a sua apreciação política. Vamos dizer assim, esse momento é um momento muito difícil para as Forças Armadas. Por isso é que é importante a população entender que essa instituição, que é uma instituição que já está completamente dedicada à sua missão constitucional, sem nenhum tipo de aspiração de interferência no estamento político, na expressão política do país, ela precisa blindar o seu público interno dessas flutuações e discussões políticas. Isso é muito difícil no momento, porque nós já estamos vivendo um esgarçamento das instituições já há algum tempo. Nós já percebemos que há um avançar de um poder sobre os demais já há algum tempo. Isso interfere, inclusive, nessa frase que foi dita ainda agora, a título até de um título jocoso, de será que o ministro Alexandre de Moraes dará 48 horas para explicação, como ele vem fazendo já há algum tempo? Então, esse momento é um momento muito delicado. É importante essa compartimentação do que são os militares da ativa e dos da reserva. E eu faço essa ressalva porque muitas vezes as pessoas, nessa administração do presidente Bolsonaro, como ele se utilizou de muitos militares da reserva, entendem que esses militares da reserva, generais ou não, eles respondem pela força. E isso não é verdade.
Então é muito importante a população entender que as Forças Armadas são uma instituição de Estado que servem a população como um todo e estão trabalhando para a defesa da pátria, tanto dos vitoriosos quanto dos que foram derrotados, tanto daqueles que votaram no PT, quanto daqueles que votaram no presidente Bolsonaro. As Forças Armadas precisam olhar a nação dentro de uma visão de coesão social, de coesão da nação. Agora, a defesa das instituições, ou a defesa, vamos dizer assim, das instituições da República, compete pelo artigo 142 às Forças Armadas pela sua presença, pela sua segurança. E é normal que a população procure as unidades militares porque é uma instituição que goza de grande credibilidade. Então, o momento é delicado e é importante nós entendermos, e eu creio que no decorrer do programa a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Fernão. Eu acho que é perfeita a explicação do coronel. As Forças Armadas hoje, de certa maneira, quer dizer, são a única instituição que sobrou que é vista como isenta e equilibrada pela população, e no fim a população está recorrendo a ela como deveria recorrer a um juiz da situação, né? E isso nos remete ao problema central do Brasil de hoje, quer dizer, quando você tem um desarranjo nas instituições, que é um conjunto, né, intrincado e com papéis que devem ser sempre bem definidos, né, você provoca um terremoto que desarranja tudo. Então, atribuições que são de umas passam a ser buscadas em outras, e isso desencadeia um ciclo de confusão perigosíssimo, né? E é isso que esse Supremo Tribunal totalmente irresponsável instilou no país, né? Você tem um desarranjo completo nas instituições, provocado exclusivamente por ele, pelas interferências que ele fez nas outras instituições, e que no fim sobra qual? A que está mais bem protegida dentro da sua própria estrutura, né? Como é o estamento militar, que tem regras próprias de progressão dentro da carreira, que tem blindado na maior medida possível, até pela história pregressa, contra essas interferências políticas. Então, eu acho que isso que o coronel explicou aí é claramente percebido pela população, embora tenha essas pessoas que ainda esperam que o passado volte e que se repitam cenas que já não fazem parte do cenário brasileiro. Mas é claramente percebido, quer dizer, a única instituição que sobrou, que é integralmente acatada pelo seu comportamento exemplar, como tem sido, é a instituição militar. Oi, Paulo. E há que dizer, o pessoal, que o comportamento foi exemplar também na confecção do relatório. O relatório, se ele pode ser acusado de alguma coisa, é dele ter sido ameno nas suas palavras. Tão técnico que eu confesso a vocês que eu li o relatório inteiro ontem à noite e não entendi o relatório na sua integridade. Hoje acabei de fazer uma longa conversa com o Coronel Amaro, que é especialista em guerra cibernética, e pedi a ele informações para entender o que o documento fala. E é um documento muito mais duro do que eu imaginava que fosse. Ele é tão técnico que eu não imaginei que ele fosse tão duro. Na edição de ontem, nos Pingos nos Is, eu não tinha imaginado que o relatório fosse tão duro. E ele afirma categoricamente que o nosso sistema eleitoral é vulnerável. Justamente algo que o TSE vem dizendo que não é há tanto tempo. E agora nós temos um problema do ponto de vista de sociedade, inclusive um problema do ponto de vista jornalístico, porque o Tribunal Superior Eleitoral diz que o nosso sistema é seguro, inviolável e motivo de orgulho. As Forças Armadas afirmam, após um relatório técnico e detalhado, que o nosso sistema ele é inseguro.
Ele é inseguro, né? Não é possível verificar, e ele pede providências a esse respeito. Ele pede para realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e seus possíveis efeitos e promover uma análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. E mais do que isso, eles afirmam que não foram capazes de fazer o papel de efetiva fiscalização. Em dado momento, para analisar as mais de 17 milhões de linhas no código-fonte, deram a oportunidade das Forças Armadas de verificarem isso com um papel e uma caneta. Ora, a quem interessa a falta de transparência, a não fiscalização do processo pelas Forças Armadas? E só isso já gera uma desconfiança. Então nós agora, como jornalistas, temos que decidir o que nós vamos ouvir, a versão do TSE ou a versão das Forças Armadas, a visão do Alexandre de Moraes ou dos técnicos que assinam esse relatório, que dentre eles o coronel Marcelo Nogueira de Souza, que é considerado uma das maiores inteligências do Brasil no que diz respeito a essa área tecnológica e de segurança cibernética. Uma pessoa com experiência na NASA. Estamos falando assim, do que há de melhor nesse sentido. E nós temos também que levar em consideração o estado de censura que vive o Brasil, onde, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, qualquer um que colocar em dúvida a integridade do nosso sistema será perseguido, processado, será tratado como criminoso, segundo o Alexandre de Moraes. E eu me pergunto, será que o Alexandre de Moraes vai tratar agora o ministro da Defesa como criminoso? Será que ele vai tratar esse coronel que eu acabei de citar como criminoso? Será que essas pessoas serão tratadas como criminosas? Será que nós, da imprensa, poderemos agora afirmar que, segundo o relatório das Forças Armadas, as nossas urnas, a segurança das nossas urnas sequer pode ser constatada? Vejam, nós vivemos em tempos absolutamente estranhos do ponto de vista jornalístico. Nós não sabemos sequer o que podemos dizer. Essa censura em torno das informações, ela, em vez de trazer confiança para o sistema, ela traz desconfiança. E quando nós temos, de um lado, as Forças Armadas, que são, segundo todas as pesquisas de opinião, as instituições mais confiáveis e mais respeitadas do país, e do outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral, composto por membros do Supremo Tribunal Federal que gozam de uma confiança baixíssima, segundo as mesmas pesquisas, e cuja figura principal é conhecida e reconhecida pela sua parcialidade e por ser o desafeto de um dos candidatos que disputaram essa eleição. Fica difícil para a população não olhar para as Forças Armadas com uma certa predileção e não recorrerem justamente a elas como salvadores da pátria. É só importante lembrar que salvador da pátria nunca chega. O povo, as instituições, as coisas ocorrem de forma sempre gradual. Uma informação para dar aqui: a reunião já foi concluída, a reunião dos generais já foi concluída. Ao que me consta, as informações que eu recebi foi que tiveram um tom, como sempre ocorre nas Forças Armadas, um tom bastante legalista. Ainda não descobri se vem uma nota, se vão se manifestar, se não vão se manifestar, o que vem daqui para frente, mas o fato é que a reunião acabou e, segundo consta, foi uma reunião bastante legalista. Legalista significa que respeita a lei e as instituições do Brasil. Boa informação importante. Diga, Fernão. Gente, voltando para uma área mais política, né, mais ampla, o que o Brasil não está se dando conta, né, especialmente uma grande parcela dos brasileiros que votaram no Lula, pensando num Lula do passado, é que em 2002 nós tínhamos os três poderes vigentes e plenamente instalados, né? E isso faz qualquer grande ditador de alma, né, um mero presidente de carne e osso, né? Então, essa é uma história que passou, né? Hoje, o novo Lula, né, começa sem nenhum freio e sem nenhum contrapeso, né? Os três poderes foram desmontados a partir do momento em que o Supremo Tribunal
pela decisão monocrática de um indivíduo, né, que tem uma ficha corrida de militância política gigantesca, né, anulou todo o poder judiciário, né, na figura de anulando as decisões de 3 instâncias do judiciário, as 3 instâncias profissionais de julgamento do judiciário, né, que não se confundem com o que é o STF, né, e pisoteando na Constituição e pisoteando no Legislativo, inclusive mandando prender qualquer sujeito do Legislativo que discorda das 48 horas dadas pelo Alexandre de Moraes para qualquer outra coisa, né? E isso não acontece por acaso. Esse é o ponto também, né? Essa receita de você ocupar o Supremo Tribunal e usar o Supremo Tribunal da forma como ele está sendo usado aqui, né, foi estudada e prescrita pelo Foro de São Paulo, né, e aplicada em outros países vizinhos aqui para transformar a vitória numa eleição numa tomada de poder, né? Então, essa diferença fundamental do quadro é que está pondo esse país na beira de um ataque de nervos, porque todo mundo está percebendo isso. Você não tem mais como chamar o seu advogado para te defender de qualquer punição que passe pela cabeça de um Alexandre de Moraes da vida. Então, a insegurança geral é completa, né? E você pensar que o PT fez uma campanha eleitoral inteira sem ter uma proposta, né? Não tem nenhuma proposta para economia, para nada, né? Foi no vai da valsa, na picanha com cerveja, 60 milhões de brasileiros votaram assim. Então, tudo não tem como sair bem desse imbróglio, entendeu? Eu realmente estou preocupado de ver como é que isso vai acabar. Coronel, rapidinho, por gentileza, que a gente já vai para o intervalo depois. Por favor. Tá, então depois do intervalo eu aprofundo, mas eu só queria justamente nesse comentário que o Fernão deixou, para que a gente retome depois do intervalo qual a razão das pessoas estarem na frente das unidades militares clamando por socorro. O socorro contra quê? Qual é o receio dessas pessoas? Qual é o motivo que as levou à frente dos quartéis? Eu tenho a minha visão e eu gostaria até de poder aprofundar em relação a isso e voltar a dizer que quando eu me referi que estar nas Forças Armadas, o que eu não passei, porque eu já deixei as Forças Armadas há 10 anos, fiquei 32 anos no serviço ativo e não tive essa experiência que as Forças Armadas têm hoje. Por quê? Porque eu disse que era muito mais fácil estar sob os governos do PT, porque não há possibilidade de instrumentalização das Forças Armadas e de avanço das Forças Armadas, porque há uma rejeição ideológica das Forças Armadas pelo marxismo, pela visão socialista. Então, há um respeito, há uma relação meramente institucional. E quando nós temos um presidente que tem convergência de visões, até porque ele é oriundo da vida militar, há necessidade de um esforço sobre-humano das Forças Armadas para que não haja essa mistura do campo operacional com a área política. É isso que eu quis dizer, e é por isso que é tão importante entender que os militares ficam perplexos também com o retorno dessa organização criminosa ao poder, porque os militares acompanham o entorno geopolítico, e isso é uma área que eu tenho me debruçado, e percebo que sim, a América Latina e a América do Sul hoje está bastante perplexa e apreensiva, não por causa dos partidos de esquerda que estão celebrando, mas por causa da população desses países que sofreu com a interferência brasileira naquela organização criminosa que se formou e que interferiu na política de vários desses países. Então, nós temos o Peru hoje passando por uma situação dramática em que o presidente eleito talvez não consiga terminar o seu mandato, mas esse presidente foi o presidente eleito depois de 4 presidentes interinos por causa dos escândalos de corrupção da Odebrecht naquele país.
Então, o PT, ele fez um estrago no nosso país, no que diz respeito às nossas contas do BNDES, é verdade, deixou uma dívida muito grande, é verdade, mas, no entanto, essa consequência geopolítica no nosso entorno foi catastrófica para vários países. E esse ponto que eu gostaria de, se tiver a oportunidade, aprofundar um pouquinho mais.